Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Vitor Penteado, eu tenho 19 anos, sou de Piracicaba, São Paulo, e me preparando através do estude, eu fui aprovado na Unesp em Direito. Eu acho que o que mais fez com que eu me interessasse pelo estude e confirmei isso ao final de todo o processo do vestibular e tal, é a questão do tempo, você conseguir otimizá-lo ao máximo, aumentar o seu rendimento absurdamente. Um cursinho online, assim, uma plataforma online em geral, acaba já fazendo com que você ganhe tempo. Afinal, você não tem que ir até um local, não tem o tempo de deslocamento, ida e volta, você fica na sua casa, né? Na maioria das vezes. Você não tem que preparar o que, sei lá, o que você vai comer lá, pensar no seu dia. Não teria que acordar cedo e se arrumar para sair de casa. Isso aí por si só já faz com que você ganhe tempo, mas o Study tem ali ferramentas que fazem com que isso seja ainda maior. Por exemplo, a velocidade dos vídeos. Eu, por exemplo, fiz o ano todo usando essa ferramenta na velocidade 2. No canto do vídeo uma ferramenta assim de videoaula, você clica no vezes 2 e um vídeo de 20 minutos, por exemplo, você acaba vendo em 10, né? E dá para acompanhar numa boa. Pode parecer estranho, mas os professores em geral, eles dão certas pausas, certas ênfases. Então você consegue agilizar esse processo e um tempo ganho no ano de vestibular com tanta disciplina, com tanto conteúdo, é muito válido. Isso também é possível porque o Study ele já disponibiliza os resumos em PDF de todo o conteúdo. Então aquilo que seria a lousa, que você teria que copiar de um professor e tal, no Study ele já está ali digitalizado para você. Eu, por exemplo, imprimia todos eles e ia fazendo anotações pessoais ali, algo que eu achasse interessante de ser acrescentado. Isso ajudou muito também, é mais uma coisa que faz com que você ganhe tempo, né? Eu acho que uma coisa que talvez possa pesar contra, inicialmente, óbvio, é a questão de não ter uma interação com o professor, tirar uma dúvida, por exemplo, mas o estúdio já sana isso aí com as monitorias ao vivo. Você vai lá, deixa suas dúvidas e elas são respondidas ao vivo de acordo com as quantidade de curtidas, mas assim, dá pra tirar dúvida numa boa. É muito bacana porque às vezes alguém tem certa timidez de levantar a mão numa sala de aula. No estúdio já não tem isso, né? Você manda, envia suas perguntas, pode colocar link, às vezes de alguma imagem. É bem bacana também. E isso tudo, essa questão do tempo toda, da praticidade do estúdio, fez com que a minha rotina fosse bem, assim, flexível. Por exemplo, eu acordava às 7, começava um pouquinho depois a estudar, né, a meu dia de aulas, que são as videoaulas mais exercícios intercalados, que é o plano de estudos, plano de estudos que o estúdio faz, né? E assim, quando dava 11, 11h30, eu já havia terminado o meu dia, então eu tinha o restante do dia todo para fazer exercícios, me aprofundar naquilo que eu achasse mais interessante. Então é muito bacana, é muito forte essa questão de otimizar o seu tempo. Você tem muito conteúdo por tempo. E isso você só tem garantido isso devido a questões tecnológicas, que é um cursinho online, né? Por exemplo, na edição, você consegue acrescentar muito conteúdo, porque você não tem tempo de fazer lousa e tal. E isso realmente chamou minha atenção e foi algo que fez com que eu ganhasse muito tempo. Eu terminei todo o conteúdo dia 29, se eu não me engano, de setembro. Tive 2 meses de revisão para os meus vestibulares, né? No caso de quem objetivava o Enem, foi um pouco menos, mas também um baita de um tempo, né? Para revisar todo o conteúdo. E isso é outro ponto muito importante do estudo, são as aulas de revisões. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de cabeça para vocês: Segunda Guerra Mundial em História. O módulo todo teria praticamente uns 150 minutos. E seriam 12 aulas, só que o estúdio conta com uma 13ª aula, que seria a aula de revisão, que abrange todo esse conteúdo, todos esses tópicos de maneira mais sintética, mas que perfeitamente você consegue rememorar todo o assunto. E essa 13ª aula tem 24 minutos, então você consegue rever todo o conteúdo do ano ali, conforme sua necessidade, e num tempo assim absurdamente pequeno, né? Isso vale demais a pena, e num ano ainda, né, que é um fato a se levar em conta, em um ano que você tem muito conteúdo, muita disciplina. Isso ajuda demais. Em números, em estatística, talvez alguém aí esteja em dúvida, o Unesp Direito, que é o curso que eu passei, matutino, ele é o segundo mais concorrido da Unesp, perdendo apenas para a medicina. A relação candidato-vaga é 55 candidatos por vaga. Eu fiz 78 na primeira fase, nosso corte foi 56, né? Isso deu um bom acúmulo para a segunda fase, já que a primeira fase vale 50% da nota. Então, assim,
Quem talvez pretenda algum desses cursos, é uma boa noção de nota, de desempenho. Na Unicamp também eu estou na segunda fase de Ciências Econômicas Integral. Ainda não saiu o resultado, mas é um ótimo curso também. Meu objetivo inicial era a FUVEST, por motivos de forças maiores eu acabei não fazendo a prova, mas acho que eu me sairia bem também. Então, assim, de modo geral, o Estude te dá todos os subsídios necessários para um bom vestibular, seja ele o Enem, seja ele vestibulares das estaduais de cada região aí. E é muito bacana essa questão de poder se aprofundar. Você pode rever todo o conteúdo quando você quiser, você planeja, você traz para você uma responsabilidade de se organizar, que é muito saudável. Afinal, a aprovação é individual, força de vontade é individual. E isso eu acho o principal do Estude. O último comentário que eu gostaria de fazer, e foi justamente o que mais me marcou nesse ano de 2016, foi a quantidade de pessoas que eu tive contato via WhatsApp, né? Porque pessoas essas muitas vezes de regiões distantes, como é o caso de pessoal do Nordeste, Norte, e essas pessoas assim comentavam, relatavam que elas não teriam condições financeiras de fazer um cursinho presencial ou algo do tipo, e por meio do Estude tiveram uma agenda de estudos digna, com professores excelentes, professores que têm o seu reconhecimento, com uma plataforma organizada que segue um padrão. Então, assim, é curioso e é legal da gente ver uma iniciativa privada, às vezes tão demonizada por alguns, em um país em que temos políticas fiscais e burocracias que quase exterminam qualquer forma de empreendedorismo. E você vê lá essa iniciativa do Daniel, que é o fundador do Estude, toda a sua equipe, levando a bens sociais no ramo da educação, como aconteceu com essas pessoas que estão aí sendo aprovadas nas mais diversas universidades federais, estaduais, graças ao Estude e seu preço extremamente acessível, né? Eu, por exemplo, gastei R$ 500 todo ano. Isso, assim, é muito barato perto de toda a qualidade, todo o conforto que essa plataforma te proporciona. Então é basicamente isso, recomendadíssimo o cursinho do Estude. Eu torço muito, tenho um carinho especial, espero que o Daniel, e com essa iniciativa dele, todos vocês aí do Estude tenham muito sucesso, alcancem cada vez mais regiões, tenham muita prosperidade. Isso aí está trazendo bens sociais inestimáveis. E é isso, pessoal. Até mais aí.